Vamos entender como se elabora a DFC pelo método direto? Isso mesmo, eu, professora Stephanie Kalinka, vou te mostrar nesse vídeo como nós podemos apresentar a DFC método direto de uma maneira simples e prática para você entender. Então acompanhe esse vídeo até o final. Aqui vou te mostrar o passo a passo em planilha de como você consegue então construir a DFC método direto. Vamos juntos? Eu trouxe aqui um exemplo para você entender melhor a construção da DFC pelo método direto. O que você tem que entender é que a DFC pelo método direto, nós já vamos colocar exatamente o valor do recebimento e do pagamento das atividades operacionais. As atividades de investimento e financiamento, elas já são colocadas assim, independente do método ser direto ou indireto. Mas, quando eu apresento pelo método direto, então, a diferença ela vai acontecer nas atividades operacionais. Mas vamos lá, vamos para o exemplo. Aqui a nossa empresa foi constituída, a empresa exemplo foi constituída em 2018 e no ano de 2018 a única operação que aconteceu com ela foi a integralização de capital social de R$100 mil em dinheiro. Então, se a gente for pensar em caixa equivalente de caixa, hoje, ou melhor, em 2018, a empresa finalizou com um saldo de R$100 mil em caixa equivalente de caixa. Nós vamos elaborar a DFC dessa empresa no ano de 2019, onde ocorreram as seguintes operações já resumidas no ano, e aqui nós já vamos classificando. Uma coisa que a gente tem que entender, o saldo inicial, então, lá em 1º de janeiro de 2019, de caixa equivalente de caixa, era R$100 mil. A ideia da DFC é mostrar o que ocasionou as entradas e as saídas de caixa equivalentes de caixa no ano de 2019. Então, em 2019, o saldo inicial era o final de 2018, R$100 mil. E aconteceram as seguintes operações. A empresa comprou à vista estoque por R$20 mil. Essa compra à vista de estoque, ela representa a atividade operacional da empresa. Então, já vou classificando. A atividade operacional foi uma compra à vista, então reflexo negativo de R$20 mil na empresa. Então, vou colocar um menos aqui para lembrar que foi um reflexo negativo na atividade operacional. O que mais que a gente tem de operação que aconteceu com a empresa ainda no ano de 2019? Compra de um veículo para entregas por R$30 mil. Veículo refere-se ao imobilizado da empresa, faz parte da atividade de investimento. Mas vamos ver o reflexo que essa operação teve no caixa da empresa. Metade do valor foi pago à vista e o restante será pago em 2020. Lembrando que a gente está construindo a DFC de 2019. Então, se metade foi pago no ano de 2019, o reflexo será de apenas R$15 mil na DFC. Um reflexo negativo porque refere-se a um pagamento. Depois nós temos aqui o pagamento de seguro do veículo com vigência de 2 anos, a partir de janeiro de 2019, no valor de R$4.800. A aquisição de um seguro, a NBCTG 03, que fala de DFC, nos diz que refere-se a uma atividade operacional da empresa, e nesse caso é um pagamento, então reflexo negativo, de R$4.800. Então, reflexo negativo, R$4.800, atividade operacional. Depois a gente tem que os sócios integralizaram capital em 2019, então, em dinheiro depositados no banco no valor de R$18 mil. A integralização de capital faz parte da atividade de financiamento. A integralização, um aumento de capital, reflexo positivo nessa atividade, R$18 mil. Então, já coloquei um maisinho ali para lembrar que é um reflexo positivo. Depois nós temos a contratação de um empréstimo bancário no valor de R$5 mil. Empréstimo bancário faz parte da atividade de financiamento. Entrou R$5 mil, então foi um empréstimo que a empresa pegou, reflexo positivo em caixa e equivalente de caixa. Depois, pagamento de juros sobre o empréstimo bancário no valor de R$250 mil. A NBCTG 03, que trata da DFC, nos orienta a colocar juros pagos como uma atividade operacional, R$250, reflexo negativo, porque é um pagamento.
que mais que nós temos aqui? Empréstimo mútuo feito à empresa do mesmo grupo no valor de R$35 mil. O empréstimo, quando ele é feito por instituições financeiras, então quando eu pego um empréstimo lá de uma instituição financeira, se refere a uma atividade de financiamento. Quando não é um empréstimo de instituições financeiras, nesse caso aqui, né, um mútuo que a gente chama, então é comum acontecer empréstimo entre coligada, controlada, esse tipo de empréstimo fica na atividade de investimento. E como a empresa emprestou para outra, um reflexo negativo de R$35 mil, uma saída aí negativa, então um reflexo negativo no caixa de R$35 mil. Depois nós temos venda de metade do estoque por R$40 mil para recebimento em 2020. Então a empresa está vendendo mercadoria, faz parte da atividade operacional, no entanto, não tem reflexo no caixa da empresa, porque o recebimento vai ser só no ano seguinte. Então nada, né, nenhum reflexo, nem positivo nem negativo no caixa. Reconhecimento de despesa com salário de R$30 mil para pagamento também no ano seguinte. Salário faz parte da atividade operacional, no entanto, reflexo nulo no caixa. Por que nulo? Porque aqui o pagamento será no ano seguinte, por isso reflexo nulo também, não há nenhum reflexo aqui na DFC. Agora que nós já classificamos cada operação em suas atividades, o valor e o reflexo que elas terão no fluxo de caixa, ou melhor, na DFC, na demonstração dos fluxos de caixa, chegou a hora de montar a DFC. Então, a gente começa a construção da DFC pelo fluxo de caixa das atividades operacionais. Nós vamos elencar, verificar lá o que a gente classificou como operacional. E se for um reflexo positivo no caixa, vai ser aqui positivo. Se for negativo, nós vamos colocar como negativo esse reflexo. Então, vamos verificar o que nós classificamos como atividade operacional. Atividade operacional, a gente colocou a compra do estoque, R$20 mil, ó, reflexo negativo. Aqui o pagamento do seguro do veículo, R$4.800 negativo. E também o pagamento de juros, R$250 negativo. Então aqui, no nosso fluxo de atividades operacionais, nós só temos reflexos negativos, compra de estoque, pagamento de seguro e pagamento de juros. Somando aquilo que a gente elencou nas atividades operacionais, dá um reflexo negativo de R$25.050. Então, a soma desses três itens, a gente diz que representa aqui o caixa líquido consumido, porque foi negativo, pelas atividades operacionais. Agora vamos fazer a mesma coisa no fluxo de caixa das atividades de investimento. Nós vamos lá nas operações, verificar o que a gente classificou nas atividades de investimento e colocar aqui o reflexo, se é positivo ou negativo. Então vamos lá. Nas atividades de investimento, a gente colocou a compra do veículo, R$15 mil, um reflexo negativo, e colocamos também no investimento o mútuo, reflexo negativo de R$35 mil. Então, aqui na DFC, aquisição de imobilizado, negativo R$15 mil, porque a empresa pagou R$15 mil. Esse asterisco aqui é para lembrar que a gente precisa colocar em nota explicativa que o imobilizado foi de R$30 mil, mas o reflexo no caixa que foi de R$15 mil, porque somente metade foi pago no ano de 2019 e o restante será pago no ano seguinte. Empréstimo realizado entre empresas, uma saída, um reflexo negativo de R$35 mil. Nesse caso, nós vamos ter um reflexo que a gente chama de caixa líquido consumido pelas atividades de investimento, R$50 mil. Consumido por quê? Porque foi negativo. Se tivesse sido positivo, a gente teria aqui, ao invés de consumido, gerado. Então, a soma foi 50 mil, a soma deu negativa, então aqui a gente chama de caixa líquido consumido. Por último, vamos para o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Vamos verificar o que a gente elencou na atividade de financiamento. Aqui foi com relação à integralização do capital, R$18 mil, foi uma entrada no caixa, então um reflexo positivo, e ainda tivemos o empréstimo bancário que a empresa pegou, também um reflexo positivo no caixa dela.
Então, aqui nós vamos ter integralização do capital, reflexo positivo R$18 mil, contratação de empréstimo bancário R$5 mil, reflexo positivo também. Nesse caso, um caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento de R$23 mil, que é a soma das duas operações que foram colocadas nessa atividade. Veja que é um caixa líquido gerado porque deu positivo. Depois, o que a gente faz? A gente vai somar o caixa líquido de todas as atividades e vamos identificar se houve uma redução líquida no caixa ou um aumento líquido no caixa. Ou seja, a gente tem um caixa líquido consumido de R$25.050 na atividade operacional, um consumido de R$50 mil na atividade de investimento e um gerado de R$23 mil na atividade de financiamento. Isso aqui deu uma variação, né, que a gente chama, nesse caso, uma variação que reduziu o caixa da empresa de R$52.050 negativo, por isso redução. Se tivesse sido um aumento, a gente chamaria ali de aumento líquido, uma variação líquida de caixa. Nesse caso, como a empresa tinha saldo anterior suficiente, acabou que, para cobrir essas saídas, acabou que ela ficou com saldo final. Então, lembra que em 2018 houve a integralização de R$100 mil em dinheiro. Então, em 2019, a empresa iniciou com um caixa equivalente de caixa de R$100 mil. Houve esse consumo líquido aí de R$52.050, que é a soma dos três fluxos, logo, no final do período, a empresa ficou com R$47.950 em caixa equivalente de caixa. A diferença do saldo inicial para o saldo final tem que ser essa variação que foi encontrada aqui entre os fluxos. R$52.050 foi negativa porque o caixa diminuiu, saiu de R$100 mil e foi para R$47.950. E aí, deu para você entender como que se constrói a DFC pelo método direto? A ideia é que você entenda as operações, cada operação, qual foi o reflexo no caixa e equivalente de caixa, classificar então essas operações em atividade operacional, de investimento e de financiamento e depois construir a DFC. Ou seja, a DFC ela acaba sendo mais fácil do que aquilo que a gente possa imaginar no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, fala pra gente se esse vídeo te ajudou e se inscreva no canal para receber sempre novos vídeos aqui no nosso canal. Até mais!